Olá, eu sou a Samantha, este é o Arthur e você está no canal dele, nosso, o Cão que Lê. E hoje nós falaremos de um livro pequenininho, mas assim, repleto de coisas para contar. Senta aí, filhote, vamos contar hoje sobre um livrinho chamado Viagem em Volta do Meu Quarto. Eu vou falar portuguesadamente o nome do autor, Xavier de Mestre, Xavier. Viagem em Volta do Meu Quarto. Gente, que livrinho. E assim, não vai ter spoiler, pode ficar tranquila, mas dá margem a nós conversarmos de muitas coisas. Primeiro, a gente tá falando de um autor, eu separei, tá? Porque essa ediçãozinha que eu tô, são dois livros em um. Não é que é como se fosse uma continuação, ao mesmo tempo que sim, só que aqui tem umas questões que eu já vou trazer para vocês. Primeiro, que a gente está falando, esse Viagem em Volta do Meu Quarto, literalmente, foi uma viagem que durou 42 dias. Ele não saiu do quarto dele. E aqui a gente está falando de um jovem de 20 e poucos anos. E a gente não está falando de qualquer jovem, porque, assim, é um relato do próprio Xavier. Então, ele participou de um duelo, vamos lá. Ele participou de um duelo, mulher, né? Sempre tem mulher envolvida na história. Já aqui pro final do começo dos anos 1800, porque aqui se passa 1700 e alguma coisa, que agora é que eu grifei tanto esse livro, eu relembrei dele em 2020. E eu já vou fazer minhas considerações. Primeiro eu quero contar da história, dar o tom para você saber mais ou menos como é. Não é um livro difícil, não é um livro filosófico, não é uma viagem. E assim, quando a gente fala quarto, a gente pensa também nos quartos de hoje em dia. Não, porque ele deixa aqui a metragem, ele dá 36 passos e o quarto é retangular. Então, assim, é quase retangular. Se dá 36 passos, aí eu fiz uma média, tem 36 metros, mais ou menos, para um pouco mais, e então ele tá falando de uns 70 metros quadrados, e tem 2 escrivanias, 4, ele descreve, mas não é aquela coisa cansativa. Machado de Assis adorava este livro, e enfim, eu vou chegar lá também porque, bom, então assim, na verdade é uma prisão no quarto, uma prisão domiciliar, né, nos dias de hoje, só que sem tornozeleira, e dentro só de um quarto com uma cama de casal enorme, com 2 escrivanias, com poltrona, com quadros. Ele é muito fã de Rafael. Ele tem uma cachorrinha, eu ia falar Rosiane, mas não é, que eu troco o nome dela sempre. Vem cá, Arthur. E ele tem também um criado. Por quê? Porque ele vem de uma família muito bem de vida, em todos os aspectos, até nesta prisão de 42 dias em que ele se encontrou. Porque normalmente não era para ele ter ficado no quarto, mas sim, ele ficou sem sair do quarto. E aí, segundo o próprio aqui nos relatos dele, ele mesmo disse que ia fazer isso mais cedo ou mais tarde. Tenho cá minhas dúvidas, não vejo um relato de alguém entediado, vejo reflexões que deixou muito a ensinar ou a desejar ao pessoal que ficou contra a vontade, né? Óbvio, é porque, vamos falar do confinamento de 2020, ninguém fez muito nada produtivo. Mas eu falo, Samantha, pelo amor de Deus, tá falando besteira? Não, as pessoas continuaram trabalhando no home office. Mas quem não, adolescente, que tinha né, as pessoas assistir aula e reclamava que era online, ou quem tava licença X, Y, ou quem estava de férias e as férias calharam de cair nesse período de reclusão. Vem, Arthur. De reclusão. Vem. De reclusão social, de confinamento, não fizeram nada produtivo. Ele fez. Bom, então, eu tô aqui só tentando procurar. Porque ele comeu meus post-its, eu não tenho mais nenhum, achei mais nenhum, e eu tinha vários, aí eu me recusei a comprar, tá? Essa aqui é a verdade. Então, eu marco, guardo na cabeça, marco com setas, que é bem meu jeito de marcar, mas na hora de chegar aqui, né, Samantha, cadê? Sendo que eu já tenho um roteiro todo pré-estabelecido na minha cabeça. Bom, pois bem, não gosto dessas edições, isso aqui me dá uma gastura, uma canseira, o que eu levaria 1h30, leva 3 para ler, então nada é delicinha de fonte, de papel branco, nada.
é interessante como que ele vai conduzindo, que são digressões da cabeça dele, de como ele vê, de como ele pensa. Sim, ele tem uma biblioteca no quarto dele também. Achei só que ele deixou muito pouco dedicado a essa parte, mas, por exemplo, ele cita John Milton, Paraíso Perdido, não desse jeito, aí você vai percebendo. Então, assim, é um livro para quem gosta de livros, e aqui nesse ponto, lembra que eu falei, gente, leiam o que quiserem ler, Colin Hoover, isso, aquilo, sim, continuo achando a mesma coisa, mas é tão gostoso a gente pegar um autor, né, e por que o livro é clássico? Porque quando ele se remete ao Satanás do Paraíso Perdido, de Milton, é um livro que tem, que é de 1400, 1500, tem mais de 500 anos e qualquer um de nós hoje pode ter acesso a um pensador que ele leu também. É nesse sentido que um clássico se forma, que daí você fala, nossa, eu posso ler o que ele leu também, e do que ele leu tirar as minhas conclusões e ver se eu concordo ou não com as dele. Pois bem, o início dessa edição, apesar e contudo, foi muito feliz porque tem uma excelente introdução do que o que. Então, essa introdução é bem rica. Achei só que ela poderia ter vindo no final porque ela dá muito spoiler, que é desnecessário, porque a gente vai acabar lendo hora ou outra durante a leitura dos capítulos, mas que se explicar tanto em termos de tradução tal, que não é minha pegada porque eu não sou do pessoal de letras. Mas dá uns spoilers no capítulo tanto, então já contou, a vontade já era nem mais de ler. Se eu soubesse, eu não teria lido no começo, teria lido o livro e voltado depois. Bom, pois bem, só que aqui nesse comecinho tem a idade mesmo, 1794, a gente tá falando de um livro de 1794, aí você vai falar, Samantha, a Viagem em Volta do Meu Quarto é de 1794? Isso. Aí você vai falar, mas aqui nessa edição tem 2 livros em um. Tem, porque depois de 30 anos, 31, ele volta e não é que reescreve, ele escreve a continuação, aí eu fechei, que chama Expedição Noturna em Volta do Meu Quarto. Pois bem, então se a gente tem um intervalo de 3 décadas, me lembrou muito a última resenha que eu fiz aqui no canal de Águas de Primavera do Turgenev, tem vídeo aqui no canal, que ele começa com 52 anos, né, um cinquentão, que relembra seus 22 anos. Aqui é meio que o contrário. Teve esse duelo, ele tinha lá seus 20 e poucos anos e tá bom, vai, tô aqui no quarto. Ele passou por várias, tá? Ele foi aposentado até como general, militar, ele participou ele teve até em Waterloo. Então ele teve nas guerras napoleônicas, enfim, o irmão dele era muito influente, ele casou sim com uma não é dama de honra o nome que fala, com uma dama de honra da imperatriz Sophie, não vou saber se falar o sobrenome, que também deixou para ele assim uma situação bem confortável, mas a família já era de berço e isso fica bem claro, tanto do modo como ele fala, como ele escreve, pelas coisas, enfim. A história, por que isso aqui é legal saber aqui logo no começo e poder ter vindo mais pro final? Porque aí vai contando todas as mudanças que ele teve que passar, onde que ele nasceu, que depois virou França, até então não era, e depois as guerras, e depois ele ter entrado para ser um militar, depois ele ter participado das guerras, muitas mudanças para um jovem. Ele se casou com essa Sophie e teve 4 filhos, e ele perdeu os 4. Né? Primeiro perdeu 2 por X motivo, depois passou mais um tempo, ele perdeu os outros 2, e a esposa, ele morreu com 80 e poucos, aqui acho que também conta, com 80 e poucos e 89. Que daí ele vive, aí ele, os últimos tempos dele foi em São Petersburgo, na Rússia, em 1852, onde ele morre com 89 anos de idade, sendo que a esposa dele faleceu um ano antes. Então a vida dele é marcada por muitas perdas, por muitas transições, por muitas mudanças, por muito tudo. Eu não vou dar spoiler aqui desse livro, eu vou apontar algumas coisas que eu achei interessante. Por quê? Porque se ele tá num quarto, teve o duelo, vamos arrumar, então vai ter que ficar preso. De fato, ele não botou o nariz pra fora. Então ele conta pra gente como é o quarto. Não é que é um capítulo, são vários capítulos, em romano até, o numeral que ele deixa. Assim. Só que não é assim, dia 1, dia 2, dia 3, não. Tem capítulos aqui que tem 2 linhas, 3 linhas,
ele se apega muito a essa cachorrinha dele e ao criado dele, né? Que são as únicas pessoas que entram no quarto. Mas ele conversa e fala de tudo, ele opina de tudo, mas não é uma opinião rasa, não é uma opinião de quem não tem o que fazer. É assim, bom, já que eu estou aqui, deixa eu ser produtivo. Por incrível que pareça, este livro ficou famoso com ele ainda em vida. Então ele teve os louros, né, por assim dizer, de ver que as pessoas estavam lendo, estavam interessadas. Por quê? Porque ele estava quebrando com um padrão que, à época, né, a gente está falando aqui do século XVIII, final, é, o que era muito mais comum, as grandes viagens, né, Marco Polo, as viagens, nossa, histórias de viagens de aventura, não você parar para uma viagem psicológica, uma viagem introspectiva, porque a partir do momento que você está recluso num quarto que seja de 72 metros quadrados para mais, que hoje em dia, né, padrão São Paulo, se for ver os apartamentos tem 20, 30 metros, a gente está falando do apartamento inteiro, dos mais ou menos antiguinho. Então, assim, ele e numa época em que, por que eu mencionei os anos 2020, né, a reclusão social nossa? Porque não tinha internet, porque não tinha, vamos fazer videochamada, vamos conversar com os amigos, vamos fazer lives, vamos assistir lives, que é isso, gente, não tinha nada, tinha que olhar realmente para o teto. Então, viagem em volta do meu quarto, para não olhar para o teto, para não fazer releituras, porque aqui não ficou claro se ele fez ou não, em 42 dias não são poucos. Ele fala, mas só 40 dias é uma quarentena? Nada. 42 dias são 42 dias e você sem ver nada, sem ver ninguém, você tem que fazer esse exercício de se voltar para dentro de si. Então aqui ele relembra, ele fala da cachorra dele, ele oscila também entre o humor, porque é óbvio que você está 42 dias olhando para o papai no teu quarto, por mais que você goste e ele gosta, tem dias que você tá mais irritado, mais com raiva, mais triste, mais depressivo, lembranças vêm te assombram, enfim. E aqui ele deixa isso bem claro mesmo. É uma pegada um pouco mais erudita? É uma pegada um pouco mais erudita. Aí ele faz uma separação, tipo aqui no começo, que depois então, por isso que me chamou a atenção do Turgenev. Peraí, ninguém vai brincar agora. Por isso que me chamou a atenção do Turgenev, porque quando ele volta 30 anos depois, e aqui ele tem 20 e poucos, ele já está com seus 50 e poucos. E é imprescindível, não tem como a gente não fazer um exame de consciência. Então aqui a segunda parte, que eu não sei se em todas as edições vem a segunda parte, não é que ela é mais cansativa, mas ela é mais essa expedição noturno em volta do meu quarto, que só durou 4 horas, tá? Foi das 8 da noite até meia-noite, e que aí se ele põe a cabeça para fora, ele dá uma saída, ele não retoma todos os outros aspectos, mas você vê o quanto que mudou, o quanto a vida deixou marcas, o quanto ele só situa assim o que aconteceu com a cachorro, o que aconteceu com Josi, como, gente? Joanete. Com Joanete, o criado dele, e você fica assim pensando, né? Nos arrependimentos, nas coisas, enfim, tem horas que dá uma de tiozão da Suquita, dá, mas aí ele quebrou minhas pernas quando ele mesmo falou, se você não tá entendendo ou não tá gostando, cara, o leitor, porque ele fala assim com você, é porque você ainda não chegou nessa fase. Eu pensei, eita, tá bom, né, ainda não sou tiozão da Suquita, mas quando ele, saúdo você, bela lua, bela alguma coisa assim, você fala assim, puto, parece tiozão da Suquita, né, dando uma dessas, não precisava, porque com 20 e poucos ele não fazia isso, mas é claro, com 20 e poucos a gente não faz coisas que, sei lá, não chegou ainda nos 50, não posso falar. Mas isso, tem um único capítulo que ele deixou muito bonito aqui, né, no finalzinho, vai falar da expedição noturna. O único que ele nomeia, eu até grifei, chama Sistema do Mundo. Acredito que o universo sendo infinito, a criação também o é, e que Deus criou na sua eternidade um infinito de mundos na imensidão do espaço. Acho que Carl Sagan leu este livro, tenho quase certeza que sim, porque ele fala bastante aqui de uma parte celestial, não em termos de anjos, mas em termos de astros, universo, tem essa pegada aqui mais pro fim. Bom, pois bem, no começo o fim foi bem bonitinho, né? Fim da viagem em volta do meu quarto, quando acabou a prisão domiciliar forçada dos 42 dias.
Aí ele divaga também. Bom, aí ele tem aqui um capítulo muito interessante, que eu não vou falar, óbvio, porque para mim é o crivo do livro, é onde fez sucesso, que ele tem um sonho. E um sonho, e aí ele fala o que é o sonho. Tem para mim também que Freud leu esse livro. Né? Porque Freud só ia nascer em 1856, a gente está falando de 100 anos antes. E Freud foi desenvolver, escrever a interpretação dos sonhos em 1900, né? Então, aqui em 1700 ele não tinha essa resposta, Freud foi ter dar depois. Mas aqui tá muito bonito o como ele relata quem são os participantes do sonho, gente famosa, tipo Platão, né, nessa linha, assim. Aí tem aqui uma coisa assim que eu deixei aqui, vai pra vocês sentirem o tom no Viagem em Volta do Meu Quarto. Eu não vou nem mostrar que página que é. Mas aí ele vai divagando, vai conversando, aí ele fala assim: as descobertas de Locke, o filósofo, tá? John Locke, sobre a natureza do espírito humano, a investigação da imprensa, as observações feitas e acumuladas pela história, tantos livros profundos que espalharam a ciência até entre o povo, tantas maravilhas, enfim, terão sem dúvida contribuído para tornar os homens melhores e a república feliz e sábia que eu tinha imaginado. Esse daí é Platão, né, conversando com ele. E que o século em que vivia me fez olhar como um sonho impraticável. Existe, sem dúvida, hoje no mundo, essa república de Platão que ele imaginou, né, conversando com Locke. Aí não vou falar quem, a pergunta é respondida com lágrimas. E como esse livro é de 2009, que trouxeram para cá essa editora, eu li aqui em 2010, então eu botei aqui ainda assim 2010. Em 2010 ainda com lágrimas. Hoje, 2020, foi o ano fatídico. Continuou, né? Porque só via gente reclamando, porque tô preso, não pode fazer nada. Ninguém parou para pensar, ninguém parou para ler, ninguém parou para autorreflexão. Todo mundo falou, não, a ansiedade aumentou, a depressão aumentou, sim, mas... Enfim, aí fica aqui minhas divagações. Aí a pegada é essa mesmo. Eu acho bonito. Então, foi pouco, né? Mas ainda ele coloca que... daí ele fala das mulheres, ele fala dos maridos, a gente não sabe quanto que ele sofreu, parte amorosa, mas ele coloca aqui... Ele fala do espelho, gente, eu achei tão sensacional, sabe que é essa parte? Eu achei bem interessante. Ele fala assim, literalmente de tudo, de tudo. Não vou gravar. Gravar à noite é isso. Aí vai. Enfim, né? Aí ele explica dos 42 dias, dessa licença forçada que fez ele ficar lá. Enfim, ele vai colocando tudo. O que eu ia falar? Aí ele fala da. Aí ele é muito fã do Rafael. Rafael, o artista, tal, enfim. Aí, na hora do espelho, eu acho bonitinho, né? Sim. E aí me lembro, eu vou ler e vou falar. Milhares de vezes vi damas e mesmo cavalheiros esquecerem seus amantes no baile, a dança e todos os prazeres da festa, para contemplar com uma evidente indulgência este quadro encantador. E honrarem-lhe ainda com um olhar, de tempos em tempos, no meio da contradança mais animada. Quem poderia então disputar o posto que lhe atribui entre as obras-primas da arte de Apelles? Aí Apelles era um pintor grego também do século IV a.C. Tem essas notinhas de rodapé para quando você não sabe quem é a referência. Esse quadro que ele está falando é o espelho, e aí você para e pensa, e mais ainda nos dias de hoje, se fala assim, gente, não vou nem falar da selfie, né? Aquelas pessoas que sabem fazer selfies com uma perfeição que você olha, porque ainda assim é um caráter Narciso mesmo, e Narciso, estou falando do mito, né? Dele ter ficado se contemplando ali na água e Kaploft morreu afogado, de se ver, e eu já vi tanta gente tirando selfie, sorrindo e fechando o telefone, triste no segundo seguinte. Isso um ponto. Bom, aí indo da selfie, que daí já tá bem moderna, que ele não tinha nem como, né, desconfiar que ia tá. Adoraria ver uma viagem no quarto com tudo isso? Sim, ele comentando essas coisas todas. Mas aí quando ele comenta do espelho e deixa isso claro, né? Já vi dama, já vi o cavalheiro e tal, e mesmo assim, realmente passa, né? Olha, é a gente também se olhando, né? É a gente se olhando e é a gente
se endeusando. E aí você traz bem para os dias de hoje, eu fico assim, não é para morrer, mas eu falo assim, qual que é a graça? Assim, desculpa, eu não sei qual que é a graça. E aqui vai realmente meu pensamento. Tirar foto em espelho de banho de rodoviária? é, É isso, foto de banheiro em rodoviária, porque aqui ainda, né, são os bares, salão, aquela coisa assim de gente bem arrumada e tal. Hoje em dia o pessoal tá lá na academia, tá fazendo selfie com o espelho na frente, com o espelho atrás. É pra ver o quê? Tenho até medo da resposta. Enfim, sou crítica a isso. É meio que vazio, né? É meio que vazio. Ah, e aí aqui mais pra frente, quando ele ainda ele contempla, né? Assim, contempla no sentido de falar sobre, de devagar, de conversar a respeito da morte, ele também fala que o tempo é implacável, enfim, ele vai discorrendo, então assim, tem muita coisa aqui para você ler, por isso que eu não quero ficar falando para não dar spoiler, mas só para te dar o gostinho do que você vai encontrar por aqui. Eu vi uma reportagem dia desses também das pessoas falando é, do lixo digital do pós-morte. Aí você fala, que lixo digital, Samanta? Pois é. Foi numa reportagem que eu assisti, depois fui atrás para entender do que estavam falando. Enfim, né? Hoje em dia a pessoa tem lá, você tem Facebook, Instagram, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí você morre. Antigamente, né, a pessoa morria, enterrava, cremava, sei lá, acabou. Doa-se os pertences, guarda uma lembrança ou outra, não tem mais. Só que essa quantidade de lixo digital, e aí as empresas não estão sabendo o que fazer. E aí teve não sei se foi uma treta exatamente, mas com o Facebook, de alguém que pediu para não retirar a página de fulano de tal, e aí a partir daí o Facebook nunca mais tirou. Então pode ver que não raro você vai ver perfis de pessoas que você até conhece, eu mesmo que conheço, já vi, que não foram retiradas. Então, a menos que você vá lá e retire, saiba a senha da sua esposa, do seu filho, do seu marido, do seu irmão, enfim, você retire e apague, aquilo lá vai ficar. E o Facebook não vai retirar mais, né? Em teoria poderia, mas não retira mais. Mas e o restante, mais de lixo digital também que fica? Também não é uma coisa de dispensar. Então, eu não vou dizer que está mais atual do que nunca, porque é um texto de 1800 e com uma diferença de 30 anos de idade. Então, a gente está vendo um jovem adulto e um cara maduro, né? Refletindo as coisas que passou, pensando, enfim, que teve uma sacada ótima e que isso ficou imortalizado. Porque olha só, Machado leu, bom, não quero me comparar com esses grandes, mas eu li, um monte de gente leu, quer dizer, então assim, mesmo ele tendo morrido lá nos idos do 1800, eu só fui nascer em 1980 e fui ler só em 2010. Então assim, isso perpetua, né, o conhecimento que a pessoa pensou, que a pessoa acreditou. Mas essa questão de hoje em dia, tanta coisa que a gente tem, né, acumulando, vem Arthur, aparece aqui, e daí as pessoas não te veem, enfim. Enfim, Viagem em Volta do Meu Quarto, do Xavier, de Maistre. É um livro muito interessante para a gente pensar nas coisas do dia de hoje. Espero que você encontre a edição que vem com esse complemento, porque daí você fica, não como exatamente o contraponto, mas você já vê que a pessoa está, né, como eu disse, mais amargurado, mais vendo a vida sob outra perspectiva, não mais a da juventude. Então, tá aí, e aí o que eu disse lá no vídeo do Águas de Primavera, a conta sempre chega, então aproveite. Aqui também teve uma citação que me lembrou muito, e é um dos meus filmes favoritos, Sociedade dos Poetas Mortos. Me lembrou muito a parte do que o professor fala, né, Carpe diem, que é seize the day, aproveite o dia, mas não no sentido de uhul, eba, né, de modo inconsequente. Não, aproveite, né, seize the day, no melhor sentido do termo de vamos aproveitar porque o que a gente tem é o hoje mesmo. E dependendo de como serão nossos hoje, amanhã, hoje, é o que vai ditar nosso futuro logo em breve, se a gente angariará mais arrependimentos ou não. Isso nós só saberemos quando a fatura chegar lá na frente. É isso, gente. Vocês foram um inferno. Sim, foram. Amo, mas foram um inferninho. É isso, gente. Boas leituras. Boa semana. Se até os cães já leram, não vai você ler? Viagem em volta, em volta do meu quarto. Até os próximos vídeos.